Vendas não é para mim. Com certeza você já se falou isso ou ouviu alguém dizer. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube aqui da Facto Academy. Bom, se você é novo aqui no nosso canal, eu quero primeiro te fazer um convite. Se inscreva para que você possa acompanhar os conteúdos que nós vamos divulgar periodicamente. Vamos sempre trazer conteúdos especiais, sejam voltados para vendas, técnicas de um modo geral ou gestão, formação de equipes de vendas, gestão de empresa. Se você gostar desse conteúdo, eu quero pedir para que você ajude a crescer a relevância do nosso canal. Indique para quem você conhece, compartilhe com aqueles que queiram evoluir e que talvez só precisam, quem sabe, de um empurrãozinho, alguma dica, algum conhecimento, alguma inspiração para fazer algo a mais e assim escrever melhores resultados. Bom, pessoal, essa história de vendas não é para mim, é claro que ela está associada a várias crenças limitantes que em maior ou em menor proporção cada um tem em relação a algum assunto. Eu mesmo, quando comecei aos meus 17 anos como vendedor, jamais eu imaginava o quão longe eu poderia chegar nessa profissão. Muitas vezes, essa crença limitante vem acompanhado de algumas frases que você escutou de alguém mais experiente, alguém influente na sua vida, como por exemplo, venda para quem não tem uma formação superior, uma qualificação técnica. É aquele cara que tentou de tudo na vida, não deu certo em nada e ele acabou caindo aí agora no que sobrou para ele, vendas. Mas será que isso é verdade? Ou nós temos cases dos mais famosos aos mais anônimos, de pessoas que, mesmo sem uma formação superior, ou quem sabe até tendo condições de ter uma formação superior, como é o caso do famosíssimo Steve Jobs, que inclusive, a bem da verdade, os seus pais investiam suas economias para a formação superior, mas ele, entediado, desmotivado, desistiu de estudar. Ele ia na faculdade, ele frequentava as aulas só como um simples ouvinte. Ele escolhia somente as disciplinas que chamavam mais a atenção dele, como, por exemplo, caligrafia. E aí eu te pergunto, como assim? Vendas é para quem não teve condições de estudar, é para quem não se formou em nada, não deu certo em nada e aí caiu de paraquedas nessa área. É o caso do Steve Jobs? Quem foi Steve Jobs? Muitos se enganam achando que Steve Jobs foi o maior inventor de muitas coisas. Não foi, tá? Se você assistir os filmes que retratam a história dele, se você ler a biografia de Steve Jobs, você vai perceber que o maior talento do Steve Jobs era pegar a ideia que os outros tinham, lapidar essas ideias e vender. Ele foi um baita de um vendedor. Então tá aí. Outro pensamento limitante que é muito comum em quem fala que vendas não é para si, eu não tenho dom para isso. Eu não sei argumentar, eu não sei insistir, eu não quero ser chato. Algumas pessoas têm uma imagem de que vendedor é um profissional chato, é aquele cara que pega no pé, o que na verdade é um outro grande mito, né? Vendedores não dependem de dom. Vendedor não nasce pronto. As habilidades são treináveis. Venda é uma habilidade que pode perfeitamente ser desenvolvida. Tudo bem, quem sabe em função de alguns estímulos desde a nossa infância, alguns de nós pode chegar em algum momento da nossa carreira profissional a ingressar em algumas áreas em que comunicação já é um pouco mais apto, persuasão já é um pouco mais desenvolvido, mas daí a acreditar que vendas não é para você porque você não tem o dom, tá errado. É só você treinar, é só você querer, é só você acreditar que pode estar diante de uma oportunidade que vale a pena o seu esforço e a sua superação. Qualquer um pode aprender a fazer as perguntas certas, qualquer um pode aprender a ouvir, qualquer um pode aprender o melhor jeito de argumentar quando a gente quer convencer alguém de algo. Técnica de vendas, inclusive, galera, é muito mais padronizável do que vocês imaginam. Toda equipe de vendas, consequentemente, todo vendedor que tem um método de trabalho protocolado, que segue à risca um processo, geralmente tem resultados extraordinários. Bom, um outro pensamento que pode afastar você da profissão de vendas
Eu prefiro a segurança do salário fixo. Eu não lido bem com desafio, eu não lido bem com volatilidade. Essa situação de, tudo bem, vendi bem esse mês, ganhei bem, mas no outro mês eu posso ganhar mal. É uma crença muito forte na estabilidade. Será que existe essa estabilidade? Será que... Então, um funcionário público, vamos imaginar assim, aquele que é concursado, aquele que tem um ganho estabelecido ali todo, será que ele tem realmente estabilidade? Ou nós conhecemos casos em que, por exemplo, funcionários públicos do Estado, momentos em que o Estado está quebrado, o fluxo de caixa está estourado, não tem atraso nos pagamentos. Quantas vezes nós já ouvimos histórias assim? Então essa crença limitante pode te atrapalhar. E aí tem um autor, Nassim Taleb, eu gosto muito dele, ele traz uma analogia muito forte em relação a esse modo de pensar, né? A essa nossa busca por segurança excessiva, a essa nossa busca por estabilidade. O livro é o chamado Antifrágil, onde ele compara o sistema estável, por exemplo, o CLT, com o sistema instável. Ele traz um exemplo, aqui eu fiz para ficar de uma forma lúdica aqui nesse gráfico para vocês. Um caso, vamos imaginar um funcionário em que o salário dele é R$3.000. Não importa a produtividade, não importa a performance, ele sempre vai ganhar R$3.000. E um outro, o chamado por ele de sistema instável, que, beleza, tem mês lá que ganhou 1.500, tem mês que ganhou 3.000, outro mês 5.500, atingiu um pico de 6.500, mas depois nos meses seguintes começou a cair 3.500, 1.500. Tá vendo o que essa crença limitante representa no gráfico, né? A variação dos ganhos, eu não gosto, eu não quero, mas no fim das contas, baseado nesses dois exemplos de tantos mais que nós poderíamos ter, quem será que ganhou mais dinheiro? Quem será que teve mais oportunidade de crescimento e aí sim, de outras formas, quem sabe, criar a sua estabilidade? Porque veja o que o gráfico 1 nos traz. Ele traz um case onde a pessoa teve um ganho anual de R$30.000. Por que R$30.000? Porque olha que interessante, no mês 8, a estabilidade foi embora, você foi demitido. Isso pode ou não pode acontecer? E aí você levou 3 meses para conseguir se reestabelecer no emprego, ok, e voltou a ganhar os R$3.000. Muito embora tendo superado a queda brutal em função da demissão, vai saber se verbas rescisórias, que vale lembrar, um vendedor também pode ter. CLT, um vendedor também pode ser. Mas vamos voltar aqui para o caso fixo do ganho de R$3.000. A queda brutal devido à demissão. Como será a estabilidade desse funcionário no mês 8, 9 e 10 em que zerou os seus ganhos? Vamos comparar agora com os ganhos variáveis. Aquele profissional, no caso em questão o vendedor, que ganha mediante a sua performance, a sua busca, a sua dedicação. Ele teve um ganho no ano de R$49.000. Nesse exemplo que eu trago aí. Será que esses 19.000 a mais, se feito como uma reserva de emergência, essa sobra, não traria essa sensação de uma certa estabilidade? Bom, eu vou guardar parte do que eu ganhei a mais esse mês, porque eu não sei se o mês que vem eu vou performar tão bem. Com isso, eu terei uma estabilidade. Tudo bem, há uma variação aí, né? De mínimo R$1.500 a até R$6.500. Mas note a diferença, né? O CLT que ganha fixo R$3.000, quando cai, uma vez que ele não é acostumado a produzir os seus próprios ganhos, caiu em função da demissão, zerou. E o sistema instável? Ainda que caia, a chance dele deixar cair para zero é praticamente zero. Então, quebre de vez esse pensamento limitante de que prefiro ganho fixo a ganhos variáveis. É melhor o muito, a possibilidade de um algo grande, ainda que com risco, do que, quem sabe, o garantido, mas eventualmente pouco. Mais um pensamento limitante, né? Parece que para algumas pessoas, vendedor não é glamuroso. Parece que alguns de vocês não têm essa percepção do quanto um profissional de vendas pode e deve ser respeitado. Pode e deve ser uma profissão admirável. Qualquer profissão, se você não for um vendedor, você ficará para trás. Qualquer profissão.
advogado, dentista, médico, nutricionista, personal trainer, você sempre observará que os melhores remunerados são aqueles que têm um pensamento, um comportamento vendedor. E aí, sobre essa questão, então, de vendedor ser uma profissão admirável, ser respeitado ou não, o que vocês poderiam me dizer de um case famosíssimo como esse, né? Todo brasileiro sabe bem a história de sucesso, de vitória que foi a do Silvio Santos. Vocês sabem, ele começou vendendo canetas e capas de plástico para títulos de eleitor lá em 1946. Quem imaginaria que o império que ele construiria teria sido dado os primeiros passos nesse momento? Vocês sabem que então mais adiante fundou o Grupo Silvio Santos, que inclui aí o SBT, outras empresas mais como Jequiti, Baú da Felicidade. Quando faleceu, estima-se que a fortuna deixada por esse vendedor, antes de tudo, era algo em torno de mais de 6 bilhões de reais. Como assim? Vendedor não é uma profissão rentável, não é uma profissão admirável, não é uma profissão respeitável. Eu estou pegando algum caso muito extremo para despertar vocês. Gente, talvez você tenha no seu meio alguém que tem um padrão de vida legal, alguém que tem uma vida digna, que consegue realizar seus sonhos, dar conforto, qualidade para os seus familiares e que são vendedores. É só você abrir os seus olhos. Vendas, galera, é do caralho. Essa é a provocação que eu queria trazer para você. Seja você, como dito no início do nosso vídeo, que está começando agora, como quem não quer nada, que de repente não imagina do quanto é capaz de construir coisas grandes e talvez não construa. Por quê? Porque não sai dessa crença limitante de vendas não é para mim. Mas continuar sem dinheiro é para você? Não era para mim quando em 2002 eu iniciei no consórcio. Tem vários conteúdos aí no nosso canal do YouTube, nas minhas redes sociais, em que eu conto um pouco melhor essa história. Eu entrei para as vendas com um currículo extraordinário. Aqui eu falo num tom irônico, mas é com todo respeito, é lógico. Um currículo extraordinário de um ex-office boy de banco, de escritório de contabilidade, um ex-balconista de pastelaria, alguém que entendia bem de trabalho pesado, tá, galera? Alguém que entendia bem de trabalhos difíceis, desgastantes, mas que no fim das contas a recompensa era aquela mesma. Todo mês certinho, bonitinho. Trabalhei menos ou trabalhei mais, estava lá o meu salário mínimo. Mas junto estava o quê? Após as contas para pagar o dinheiro que não sobrava. Essa foi a minha motivação ao entrar nas vendas. Pensar que eu poderia, a partir dali, ter ganhos melhores, sair da pobreza a qual eu vivia. Que não tem nada de errado com o pobre. O que tem é de ruim na vida de pobreza, na vida da escassez, na vida da falta. Esse é o seu caso? Então eu te convido, eu te provoco a fazer algo para mudar essa realidade. Seja como um vendedor de consórcio, ou seja como um profissional em qualquer outra área que você deverá, que você precisará aprender a ser um vendedor. E quais são as habilidades essenciais? Quais são os principais diferenciais de vendedores de alta performance? O que diferencia aqueles que se destacam àqueles que são a média ou abaixo da média? Breve, eu trarei mais conteúdo sobre isso. E aí, esse conteúdo fez sentido para você? Então não fica só no básico, galera. Ó, tá aqui na descrição um link, clica lá e conheça a plataforma FactumFlix. Nela tem um curso completo para vendedores de consórcio. Eu quero te ajudar. Você, vendedor, ou você, gestor, que quer levar mais conteúdo de qualidade, que pode contribuir para a performance do seu time, para resultados maiores. Lá você vai encontrar videoaulas práticas que mostram desde como funciona o consórcio de ponta a ponta, como é que são as regras, o que é grupo, cota. Sabe aquele treinamento que toda vez que a gente contrata uma galera nova, você tem que treinar tudo de novo? Não, tem lá conteúdo pronto, a videoaula totalmente esclarecedora, preparatória para o seu time começar a fazer os primeiros atendimentos. Claro, técnicas de vendas. A gente já sabe quais são as objeções mais comuns e a gente já sabe quais são os melhores argumentos para despertar esses clientes, para eles enxergarem que essas objeções ao consórcio que eles têm não faz sentido. Como apresentar o consórcio como um produto realmente atraente, que entrega valor. Você vai ter conteúdo também do passo a passo de um atendimento. Viu aquele vendedor? Atendimento todo bagunçado, atropela, não escuta direito o cliente. Tem lá os 4 passos da venda de um vendedor de elite. Treinamento de pós
pós-venda, como passar resultado de assembleia, como reverter um cliente que porventura está agora querendo cancelar e a gente não quer perder as vendas futuras. Haja vista que consórcio não é só a venda do mês, a gente quer a continuidade, a gente quer a recorrência. Acompanha lá. Se fizer sentido para você esse conteúdo, se inscreva, compartilha o nosso canal com quem você conhece aí do ramo e vamos para cima. Consórcio tá bombando, cada vez mais recorde sendo batido, não fica para trás.